Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da primeira temporada do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com qualificados e especialistas nas áreas de medicina e da saúde. O mês de setembro ele é bem especial, pois é celebrado o Dia do Emergencista, especialidade médica reconhecida há 5 anos. E para poder conversar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o fundador e o coordenador da Residência de Medicina de Emergência aqui no estado do Ceará e que também ele é fundador da Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, além de professor de Medicina de Emergência da Universidade de Fortaleza. Estamos falando do Dr. Frederico Arnaud. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, esse momento, esse bate-papo para a gente falar sobre medicina de emergência no Brasil e aqui no Ceará. Maravilha, muito obrigado. Doutor, a nossa primeira pergunta é justamente o que faz um médico de emergência e qual é a sua importância? No Brasil, nós temos várias especialidades médicas. O que é uma especialidade médica? É uma categoria que se vincula a um tipo mais específico de conhecimento. Então, nós temos aí, por exemplo, um cardiologista, um pneumologista, um endocrinologista. Então, esse profissional, além de ter a sua graduação em medicina, ele faz um treinamento, varia em questão de tempo, de 3, 5 anos, até 7 anos, para estudar uma determinada área da medicina. Então, quando você vai a um cardiologista, é provável que esse profissional tenha feito essa residência para poder se dizer cardiologista. Em relação à medicina de emergência, isso não existia no Brasil até 2015, embora já exista em mais de 100 países no mundo. Ou seja, um profissional que, após a sua graduação, vai se dedicar, assim como um cardiologista ou um pneumologista, a uma área específica. Essa área específica é a medicina de emergência. São aqueles atendimentos relacionados àquelas condições agudas e graves e que põem em risco a vida da pessoa. Então, esse profissional é um profissional que faz agora, né, uma residência médica de 3 a 5 anos, estudando especificamente essas patologias que fazem você buscar o setor, a unidade de emergência em qualquer lugar do mundo. Então, esse é um profissional que não existia no Brasil, que agora é treinado no padrão ouro, que nós consideramos de treinamento para a categoria médica, que chama-se residência médica, e ele está apto, qualificado, a dar um atendimento a todos nós, a você, a sua família e a todos os brasileiros que procurarem, em um dia muito ruim, provavelmente, vão buscar essa ajuda nos hospitais, nas emergências dos hospitais. Então, esse médico foi preparado, treinado exaustivamente para ter condições de lhe atender com segurança, qualidade, com o que há de mais moderno no mundo em termos de atendimento nesses casos. Então, é um profissional muito importante que fará parte agora da medicina do Brasil, que traz aí para todos nós uma grande alegria, porque ao procurarmos uma emergência, saberemos que seremos atendidos por um profissional que se habilitou a estar ali, não mais do que ainda é, inclusive, um pouco, isso vai demorar um tempo, nós vamos levar aí 20 a 30 anos para realmente modificar todo o padrão que nós temos hoje, que é muito ruim, porque o que temos hoje é um profissional que termina a sua graduação e o seu primeiro emprego é na emergência. Ou seja, quando o indivíduo está com todas as dúvidas que a universidade lhe deixou, ele vai atender os pacientes mais graves. Isso põe em risco a vida das pessoas. Então, esse perfil agora mudou, né? Mudou, mas provavelmente vai haver um processo de modificação, não é uma coisa de um dia para o outro. Nós já estamos aí com 5 anos de especialidade e nós vamos caminhar, né, realmente para
aquilo que nós vemos nos filmes, nas televisões, aquele atendimento com mais qualidade. Perfeito. É sempre importante ter um profissional qualificado, principalmente na área da saúde. E a medicina de emergência, sendo reconhecida há 5 anos, ela entra para justamente qualificar o atendimento das emergências. E eu queria que o senhor falasse um pouco, depois desses 5 anos, que tipo de mudanças importantes já começaram a acontecer que a gente possa ver de perto e qual era o cenário antes do reconhecimento da especialidade. O senhor, inclusive, né, o senhor participou dessa luta pelo reconhecimento, uma luta exaustiva. Nós, editores do Jornal do Médico, registramos em várias edições da nossa revista essa luta e que foi blindada há 5 anos com reconhecimento. Que mudanças podem ser enumeradas desse tempo para cá? Nós tivemos aí uma luta de quase 15 anos, 20 anos, conversando com as instituições médicas, né, provando, mostrando, trazendo a discussão de que era necessário haver esse profissional, o médico emergencista, ou seja, aquele médico que está qualificado, habilitado para atender essas patologias graves e agudas, em todas as situações, e melhorar o perfil de todo o nosso sistema de saúde. Levamos aí esse tempo discutindo com as instituições médicas, Conselho Federal, Associação Médica Brasileira, Conselho Nacional de Residência Médica. Foi uma luta, foi uma discussão quase exaustiva. Nós participamos de 3 eventos nacionais promovidos pelo Conselho Federal de Medicina. Havia grupos resistentes a esse processo, pessoas que não entendiam, achavam que essa não era a melhor solução, mas que também não apresentavam outra. E a gente sempre dizia, do jeito que está, não pode ficar. Qual é o jeito que está? Nós temos ambientes inadequados, sem fluxo, profissionais não capacitados, mal remunerados, desgastados, com alta carga de horas trabalhadas. Quer dizer, um perfil muito ruim, tanto para o profissional como para a comunidade. Nós temos ainda, é óbvio, esse perfil muito ruim, quer dizer, sem uma logística, sem um fluxo, sem uma hierarquização de todos esses procedimentos e todo esse gerenciamento. Então, assim, é muito caótico a emergência. Isso aí é fácil perceber, é fácil ver nos jornais, nas televisões, né, as denúncias, as coisas. Quem já não viu uma reportagem, foi na emergência e não foi bem atendido, ou faleceu, ou teve algum problema maior lá. Então, nós temos aí uma situação muito ruim que precisava ser modificada. E aí, depois desses eventos todos, depois dessa discussão, em 2008, nós, um grupo aqui de Fortaleza, um grupo do Ceará e um grupo do Rio Grande do Sul, fundamos a Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Essa associação hoje já tem várias regionais, que é o grande objetivo, é fortalecer as nossas regionais e fortalecer a medicina de emergência como especialidade. Daí, em 1996, foi fundada a primeira residência, ou seja, o primeiro centro de treinamento para os médicos emergencistas lá no Rio Grande do Sul. Nós fundamos aqui a segunda em 2008, né, aqui no Ceará, foi também pioneiro nesse momento. Hoje nós já estamos com 47 residências em todo o país, e esse número vai ser crescente, vai aumentar muito agora no próximo ano. Várias residências estão sendo solicitadas, inclusive tentando interiorizar as residências. Temos aqui um projeto da Escola de Saúde Pública do Ceará e da Secretaria de Saúde para a gente adentrar no interior, levando essas residências para o interior, mas isso é um projeto nacional que está em todo canto, todo o Brasil está se absorvendo essa nova ideia, essa nova especialidade. Então, com certeza, nos próximos 30 anos, nós vamos ter um crescimento muito importante da medicina de emergência, tanto no número de profissionais, número de residências, porque nós temos aí vários ambientes para assumir, né? Nós temos o próprio hospital, nós temos o pré-hospitalar,
nós temos as universidades que precisarão ter professores, não mais de outras especialidades, mas professores de medicina de emergência, né? Aí eu entro já parabenizando a Unifor, que é uma universidade que tem feito, desencadeado muita coisa para a medicina de emergência, e isso vai acontecer em todas as universidades do Brasil, né? Onde antes era concurso para professor, e era o concurso para o clínico, concurso para o cardiologista, concurso para o pneu, agora vai ter que ter o concurso para o médico emergencista. Então, o médico emergencista tem aí vários ambientes onde ele vai ter que assumir, né, essa jornada para poder ensinar. Que é uma das coisas mais difíceis hoje no Brasil, é o próprio ensino da medicina de emergência, porque nós não tínhamos profissionais formados em medicina de emergência. Então, nós tivemos que aprender as nuances com os especialistas até que se formassem, né? O Ceará e o Rio Grande do Sul, por exemplo, que já estão há mais tempo, já está um passo bem andado. Hoje nós já temos professores, né, preceptores da medicina de emergência, pessoas formadas em medicina de emergência, com uma visão mais ampla, com a visão do todo o sistema, com a visão do SUS, com a visão do sistema de saúde como um todo. Quer dizer, isso vai levar a modificações não só na medicina de emergência, mas para todo o sistema de saúde brasileiro. Vai trazer modificações grandes, profundas e muito importantes. Perfeito. Realmente, essa transformação que vai acontecer no sistema de saúde, tanto público quanto suplementar, vai ser muito importante. Mudar aquele cenário caótico que éramos acostumados de ver, mas que já vem sendo modificado. E realmente aqui no Ceará tem uma onda de protagonismo muito grande na medicina, principalmente na medicina de emergência. E parabéns para vocês que estão olhando para o interior do estado do Ceará, em interiorizar a residência médica. E isso aí também vai ter um ganho muito qualitativo, não só na questão de formação de novos profissionais, mas também do atendimento à comunidade. Doutor, eu queria agora falar com o senhor sobre o SAMU Fortaleza. O senhor também coordena esse serviço aqui em Fortaleza, no Ceará, e ele tem tido importantes transformações desde a época que o senhor assumiu, salvo engano, um pouco mais de 2 anos. Me corrija se eu estiver errado. E a gente sabe que o SAMU ele é um serviço que o profissional atua de uma maneira assim, muito estressante, né? É algo realmente muito imediatismo, porque na medicina de emergência cada segundo importa. Eu queria que o senhor falasse um pouco das transformações que o senhor conseguiu implantar no SAMU. Primeiro dizer que o SAMU é um projeto sensacional. É um projeto que levou a atenção à saúde no Brasil todo. Hoje são milhões de pessoas que são atendidas pelo SAMU. É um projeto, assim, foi um projeto audacioso, que deu certo. É óbvio que precisa ainda avançar, tem correções a serem feitas, modificações, melhorias, como todo projeto, como tudo que a gente faz na vida, sempre há de melhorar. Aqui no nosso SAMU Ceará, ou no nosso SAMU Fortaleza, né, porque nós temos 2 SAMUs, né, as pessoas às vezes até confundem. Nós temos o SAMU Ceará, que é o SAMU que atende ao interior do Ceará, Eusébio, Caucaia. Então, esse é o SAMU Ceará que pertence gerenciado pela Secretaria de Saúde do Estado. E nós temos o SAMU Fortaleza, que ele só atende a cidade de Fortaleza, que é o nosso, que é gerenciado pela Secretaria de Saúde. E eu tive a felicidade de ser o seu gestor 2001, 2002, num momento muito bom, depois tive que sair, e agora, há quase 2 anos, eu acho, fui convidado a retornar para a sua gerência, o que me deu um privilégio muito grande, uma alegria muito grande, inclusive porque pudemos contribuir de forma muito importante para as melhorias que nós temos hoje. Nós temos hoje uma frota de ambulâncias completa, novas, e acabamos de ganhar agora mais 9 do Ministério da Saúde. Então, isso é uma das coisas fundamentais no sistema hospitalar. Não tendo ambulância, nada funciona no sistema. A nossa coisa ouro ali é ambulância. Nós temos que ter ambulância, porque tendo ambulância a gente resolve as outras coisas. Agora, não tendo ambulância, acabou o sistema, né? Então, nós estamos hoje com a frota toda renovada, né? Sejam elas advindas da própria prefeitura, várias da própria prefeitura, várias
do Ministério da Saúde. Nós acabamos de ganhar agora mais 9 do Ministério da Saúde, vamos ficar com 10 carros de reservas. Então, nós temos aí um NEP, que é um núcleo de ensino e pesquisa muito forte, onde a gente tem um treinamento diário, né, talvez seja um dos NEP mais fortes do Brasil, talvez um dos melhores do país, porque tem um treinamento contínuo e desenvolveu agora nessa pandemia um trabalho excelente com todos os profissionais do SAMU, né? Então nós estamos melhorando, conseguimos fazer várias melhorias, né? Nós estamos aí com a descentralização, que foi um projeto novo também nosso, que nós partimos de 5 bases, né, descentralizadas. Bases é um local em alguma região da cidade onde fica uma ambulância. Então, nós temos 5 pontos distribuídos de ambulância, nós vamos deixar até o final do ano com 15. Então, quanto mais espalhados as ambulâncias, mais fácil, mais rápido você chegar em um determinado atendimento. Então, isso aí melhora o tempo-resposta de forma importante. Nós estamos melhorando, aumentando o número de profissionais médicos na central, que era uma queixa nossa antiga, principalmente do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde, embora o gerenciamento seja feito pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde do município, há normativas que nós temos que seguir do Ministério da Saúde, né? Ele quem regula ali o SAMU. Se o SAMU não tiver isso, não tiver aquilo, não tiver dentro dos conformes, ele, inclusive, corta recursos. Então, hoje nós estamos nos adaptamos a todas as normativas que o Ministério da Saúde exige. Então, foi um crescimento, assim, eu fico muito contente em ter participado desse momento. Nós estamos num momento muito bom do SAMU, né, com profissionais novos, com profissionais capacitados, com treinamento, com carro. Então, é muito bom estar de novo nesse momento agora no SAMU, e eu espero deixar no final do ano um legado muito bom, vamos deixar uma estrutura montada muito boa para quem o próximo gerente que vier aí vai assumir numa condição assim excelente. Perfeito. O SAMU realmente ele é um serviço muitíssimo importante. E eu queria que o senhor falasse também a respeito do SAMU Júnior. É comum, doutor Fred, a gente observar nos países, né, da Europa, nos Estados Unidos, as pessoas, né, principalmente jovens, ajudando outras pessoas que estejam passando por algum problema, para não chegar a um problema mais grave até que chegue uma ambulância. Você vê lá uma pessoa pressionando, né, reanimando, enrolou a língua, está lá. Você vê até crianças fazendo isso, criança de 5, 6 anos de idade, mas infelizmente aqui no Brasil a realidade ela é um pouco diferente. Mas o SAMU Júnior é um projeto do SAMU Fortaleza que começou capacitando, salvo me engano, os filhos dos SAMUzeiros, vamos assim dizer, né? Como é que está esse projeto e a possibilidade de ampliá-lo para as escolas de Fortaleza, por exemplo? O ensino do primeiro atendimento para o leigo, ele é muito comum nos países de primeiro mundo, né? Vamos falar aqui, principalmente dos Estados Unidos, que é um país que a gente tem na medicina sempre uma referência. E lá, tem uma estatística que diz que de cada 5 pessoas, 4 sabem fazer uma reanimação, por exemplo, porque há um treinamento, há uma política das instituições em que a própria população leiga saiba dar as orientações iniciais, sabe chamar o SAMU, sabe iniciar uma manobra, uma massagem cardíaca. Então, isso é uma coisa muito forte lá, realmente diferente daqui da nossa cultura. É uma coisa que ainda precisa melhorar muito, avançar nas escolas, ser ensinado nas escolas. E aí o SAMU Júnior vem ocupar um pouco essa ausência desse treinamento. É um projeto xodó, todos nós do SAMU, né? Nós treinamos crianças de 7 a 12 anos, fazemos um treinamento nas principais emergências a quais eles podem se deparar, principalmente em casa. Então, a queda no idoso, a prevenção do choque elétrico, do afogamento, saber iniciar as manobras de reanimação, saber ligar para o SAMU e dizer o que é que está acontecendo. Inclusive, temos casos já de pacientes salvos, né, avós salvos por meninos que
fazem parte do SAMU Júnior. Então, é um projeto muito interessante, muito prazeroso, né? Fazer esse treinamento com essas crianças, e essas crianças simplesmente adoram, elas simplesmente se tornam fascinadas por esse momento. E nós já estamos na segunda fase, nós já estamos entrando nas escolas, que a primeira fase é fazer um grupo de, vamos dizer assim, de instrutores mirins, e depois entrar nas escolas públicas, transmitindo esses conhecimentos. E nós estávamos iniciando isso no início da pandemia, né? Obviamente houve essas paralisações todas e nós paramos. Estamos aguardando aí o retorno da normalidade para que o SAMU Júnior volte, né, a atuar nas escolas e multiplicar esses conhecimentos, que isso é o grande objetivo. Perfeito, é um projeto realmente muito bonito e muito exemplar. A torcida para que consigamos sair dessa situação da pandemia, que o SAMU Júnior ele possa chegar nas escolas. Professor, o senhor participou em 2011 uma missão no Haiti como emergencista voluntário. Essa missão, com certeza, deve ter sido muito importante na sua carreira e que o senhor trouxe no ano de 2019, o senhor ainda estava exercendo a presidência da Abramed Nacional, o programa Emergencista Voluntário. O senhor lançou especificamente no dia 16 de setembro de 2019, lá no Paço Municipal. Eu queria que o senhor comentasse um pouco desse projeto Emergencista Voluntário e como é que foi o trabalho de lá para cá, até porque ele é coordenado, salvo engano, pela Residência de Medicina de Emergência aqui do Ceará. Esse é outro projeto também muito interessante. Nós reunimos médicos emergencistas e outros que queiram participar. Dentro da plataforma da prefeitura, nós temos uma plataforma de pessoas que gostam de fazer sessões solidárias, né, as atuações, as situações que nós passamos, e criamos esse projeto onde médicos emergencistas, eles estariam aí, para nós oficializarmos, foi que nós solicitamos o apoio da prefeitura para que não fosse uma coisa apenas solta. Então, é um projeto que foi apoiado pela Secretaria de Saúde, pelo próprio prefeito, né, onde esse médico será reconhecido ao chegar no ambiente, no acidente, por exemplo, pelas instituições. Nós chamamos todas as instituições afins, a Polícia Rodoviária, o Detran, a Polícia Civil, quem pode se envolver num acidente que está ali naquele momento, para que esse médico, ao chegar, ele fosse reconhecido, tem como é que chama, mostruário, tem uma camisa especial, né, tem uma carteirinha de apresentação. Então, esse profissional, ao chegar no atendimento, ele seria reconhecido como uma autoridade, poderia lhe ajudar, né, e fazer uma conexão no SAMU. Nós estávamos também, foi outra coisa que a pandemia paralisou, nós temos um processo de um aplicativo. Esse aplicativo vai ficar ligado no SAMU. O SAMU vai poder ver aonde é que todos os médicos voluntários, né? Então, se tem um atendimento na Rui Barbosa, então ele abre, ele identifica qual o voluntário que está mais próximo e aciona esse voluntário. Então, esse voluntário... E aí nós estávamos na formação desse aplicativo, desse sistema, que eu acho que esperamos voltar também para a gente avançar. Então, o SAMU lá vai ter uma tela, ele abre, tem um acidente aqui na esquina da Rua Barbosa. Ele abre, ele vê onde é que estão todos os voluntários. O voluntário que estiver mais próximo, ele vai acionar e perguntar se ele pode, naquele momento, tem condições de atender. É uma coisa voluntária, logicamente, não é obrigatório, não é uma substituição do SAMU, nem do sistema, nada. É uma coisa voluntária, que às vezes, o que aconteceu, inclusive comigo, eu vou passando por um acidente e vou parar, mas a recepção, geralmente, ela é complexa, né? Porque há várias pessoas e você chega como um desconhecido e as pessoas, você se identifica, mesmo se identificando como médico, e há sempre alguns conflitos. Então,
assim, na tentativa de evitar esse conflito, porque quando eu chegar lá, eu vou chegar como autoridade. Eu chego, eu sou um mecanicista, tal, sou catalogado pela prefeitura, todas as instituições me conhecem, então é diferente essa recepção. Então, na tentativa de oficializar esse profissional que está fazendo um ato solidário, né, que ele não é obrigado, ele está passando ali, ele vai, foi chamado, se puder ir, vai, se não puder, não vai. É uma coisa espontânea. Né? Então, não há nada de substituição, porque houve muita polêmica no começo, eu recebi vários telefonemas de sindicato e de sei de quem, colegas indignados, como é que vocês iam trabalhar de graça para poder substituir o SAMU, etc. e tal. É um desconhecimento, na realidade, do que é o projeto. Depois que a gente explica tudinho, as pessoas se acalmam e vê que não é nada disso, não é nada de substituição, não é nada, até porque o SAMU não, hoje, como eu lhe disse, o SAMU hoje está excelente, não precisa de ajuda de nada, precisa deixar trabalhar, que é uma coisa que eu chamo a atenção aqui, é que o SAMU tem que ser entendido como um sistema de atendimento médico. Ele não é um táxi. Né, e o que acontece muito, às vezes, é a sua utilização indevida. E a utilização indevida do SAMU é um dos fatores importantes para o nosso tempo de resposta. Porque imagina, liga um cidadão de Messejana dizendo que levou uma facada. Por exemplo, isso é real, aconteceu. E aí isso há uma aceleração dos processos do SAMU para a maior rapidez desse atendimento. Quando chega lá é uma diarreia. Mas esse carro que está na base da Messejana, ele pode, nesse mesmo momento que vai atender essa diarreia, ter um acidente de trânsito grave lá na outra esquina. E provavelmente esse acidente grave da esquina, ele vai demorar muito mais, porque a ambulância que estava próxima ali foi atender esse caso. Então vai ter que chamar a ambulância de outro setor para atender aquele atendimento. Então isso gera um tempo de resposta muito grande, que aí a população vai e reclama. Porque o SAMU demorou, etc. Então, o SAMU demorou é muito complexo. Há várias variáveis para isso. Então, tem um momento do trânsito, né? Tem a chamada, a ambulância do setor, daquela área está ali. Então, se ela vai atender uma coisa inadequada, ela deixa de atender uma coisa grave. Então, é muito complexo aí. Então, é interessante que todos nós tenhamos um entendimento de que o SAMU é um atendimento médico, não é um táxi, não é um transporte. Eu vou dar um exemplo aqui muito interessante, que eu mesmo fui atender. Eu fui atender, ligaram, correndo, que tinha uma criança que tinha caído e se quebrado todo, e precisava um atendimento. E eu fui, atendi, fui lá, uma escola, por coincidência, foi em Messejana também. E a criancinha estava lá com o braço aqui, em volta, tranquilo, sem chorar, sem nada. E aí, professor, o que foi que eu... Não, menina aqui, acho que quebrou o braço e tal. Aí, o que foi que eu fiz? Já estava lá, atendendo a ambulância, e fui deixar no hospital. No caminho, eu conversei com a professora, não tinha nenhum carro aí, não tinha nenhuma uma condução que pudesse ter levado esse menino, porque, olha, o que foi que o SAMU fez aqui? Nada. O SAMU serviu apenas de um transporte. Ele poderia ter ido no carro, no Uber, podia ter ido a pé, podia ter de qualquer jeito. Então, naquela hora que eu estava ali conversando com ela, eu poderia ter deixado de atender um que estava morrendo. E aí, depois, até a professora, realmente, quando eu não falei diretamente, mas ela notou o que eu tinha dito. Não precisava chamar o SAMU para atender essa criança. A senhora podia ter botado no seu carro, no carro dele, não sei de quem, da direção do hospital, da escola, e ter ido deixar. Aí ela disse, não, é porque, professor, eu sei, mas é porque o carro daqui não estava aqui. Tinha saído, quer dizer, não há uma consciência de que, na hora que eu estou atendendo aquele menino ali, que não haveria necessidade, não é que ele não há necessidade do atendimento, sim, é lógico, mas não precisaria ser o SAMU. Né? O SAMU é para aquele cara que está no meio da rua, está lá, houve um acidente, que está desassistido. Então, corre muito risco as pessoas que estão tendo um acidente grave quando a gente está atendendo uma coisa que poderia ser resolvida com outra alternativa. Então, as pessoas precisam compreender. Outra coisa que a gente tem que chamar a relação ao SAMU é a questão dos trotes.
né? Nós temos aí quase 50% das ligações sendo trotes, que é outra coisa que atrapalha, porque você vai atender um trote, chega lá, não tem ninguém, foi uma coisa totalmente aleatória, e também deixou de atender, poderá ter deixado de atender um atendimento grave. Então é preciso que se compreenda o papel do SAMU para que ele melhore mais, né? E precisa melhorar mais, é óbvio. Às vezes demora, e às vezes demora, como eu digo, essa demora é complexa. Não é um item só que você, é porque isso, porque aquilo. Não, é um emaranhado de coisas que podem fazer com que a ambulância demore. E nesses anos agora, nós fizemos todo o possível, né? Estão comprando carro, qualificando o profissional, para quê? Para que a gente consiga melhorar cada vez mais o atendimento e cada vez mais rápido. Perfeito. Realmente, a população vai ter que ter realmente um pouco mais de consciência. Atendimento do SAMU é caso urgente mesmo, caso que esteja em possibilidade de prestar algum primeira assistência, né? Até levar para o hospital para poder fazer o atendimento adequado. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito da Abramed, porque a Abramed ela é a entidade oficial que representa os interesses, né, dos emergencistas. O senhor fundou a Abramed, presidiu a Abramed no, salvo engano, de 2017, 2019, me corrija se eu estiver errado, 2017, 2019, já 2 anos depois do reconhecimento, e eu queria que o senhor falasse sobre a importância de ter a Abramed como a entidade oficial que representa os interesses da medicina de emergência. A Abramed, ela foi fundada em 2008, né? Estive presente na sua fundação, lá na cidade de Porto Alegre, no HPS, no hospital. Ela nasceu, logicamente, de toda essa movimentação, de todo esse movimento, do centro de treinamento, das residências, das pessoas que estavam buscando modificar esse ambiente difícil que nós temos hoje na medicina de emergência. E nós, em 2008, nós fundamos, uma tarde, quarta-feira, lá em Porto Alegre, fundamos a Abramed. A Abramed hoje, ela é a sociedade que representa a especialidade, que vai lutar pelas melhorias, vai lutar pelas melhores condições desse profissional que está aí trabalhando nas nossas emergências em todo o país. Hoje nós temos várias regionais, ela vai vir aí formando os protocolos, buscando a normatização, que não existe nenhuma nas emergências, ou se existe muito pouco, e se algumas que existem são inadequadas, porque foram feitos em tempos em que não se via a emergência como especialidade, então a percepção era outra, então muitas coisas que já escritas vão ter que mudar, e algumas coisas novas dentro da normatização, até dizer o que é que tem na emergência, qual é o espaço físico que ela tem, quais são os espaços que elas devem ter, as áreas, as unidades, tem que ter raio-x, tomografia, babá, né? Então isso aí está tudo para se fazer, né? Quantas pessoas, quantos atendimentos eu posso fazer, hoje é tudo infinito, eu digo sempre que o atendimento da emergência é infinito, se você pode ir 10 pessoas, você vai dar um plantão, pode ir 10 pessoas, como pode ir 100, né? É uma porta aberta, graças a Deus, para atender as pessoas, mas precisa realmente de organização, de gerenciamento, de controle de fluxo, de prioridade, né? Atender as pessoas que mais necessitam em questão da sua gravidade, não? Ainda há gente hoje que acha que atender na emergência é quem chega primeiro, né? Não é quem chega primeiro. A emergência tem uma prioridade, atende aquelas pessoas que correm maior risco. Quem tem maior risco é aquele que vai ser primeiro atendido. É por isso que hoje já existem os protocolos de classificação de risco, que está sendo implantado em todo o Brasil, né, dizendo, olha, esse paciente aqui, se eu não atender em 20 minutos, 30 minutos, ele pode correr o risco de morrer. Então, eu tenho que atender isso aqui antes daquele que está com o pé, que está com um furo no pé. Aquele furo no pé dói e precisa ser atendido, mas esse aqui, se eu não atender, ele vai morrer. Então, eu tenho que atender esse aqui primeiro, e aquele furo no pé vai aguardar mais um pouco. Então, essa gerenciamento, essa normatização passa, e também a revalorização desse profissional que
está na emergência, passa, tudo isso passa, todas as modificações que vão acontecer nos próximos anos na emergência, na sua residência, na sua, vamos ver assim, na sua categoria, passa pela associação, né? A associação hoje, a Abramed é quem certifica, quem diz que a pessoa é um emergencista, tem duas condições. Ou você faz uma residência médica, né, de medicina de emergência, ou você faz uma prova de título da associação que é representativa, que é a Abramed. Então, para você dizer hoje, bater no peito aqui e dizer que é médico emergencista, tem duas condições. Ou você fez a residência oficial, vinculada às instituições, a MEC, Ministério da Saúde, ou você faz a prova de título da Abramed. Né? Nós temos aí, tem que ter cuidado, porque existem sociedades piratas, se dizendo, às vezes, que diz que é representativa da especialidade que não é. Então, temos que ter cuidado. A Abramed, a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, é a associação oficial vinculada à MB, e só ela pode certificar um profissional emergencista no Brasil. Então, é muito importante. Ela vai desempenhar um papel muito importante nos próximos anos, porque todas as modificações serão, em algum momento, passado por ela, se não nascer dela. Perfeito. É importante mesmo a Abramed ter essa atuação e que os especialistas reconheçam que a Abramed é sim, e entendam que é sim a entidade oficial que representa E aí eu faço até um convite, aproveito esse momento, para fazer um convite a todos que trabalham na emergência a se vincularem à medicina. Abra lá o site, abramed.com.br, se associem, né? Vai ter aí congresso, vão ter protocolos, já está havendo cursos gratuitos na plataforma. Então, é muita coisa mas precisamos que você entenda que essa organização é o que vai melhorar a sua condição de vida aí, na sua cidade, né? Ela quem vai fiscalizar se a emergência está funcionando de forma adequada, dentro dos parâmetros legais. Então, é importante que a gente fortaleça a Abramed cada vez mais. Perfeito. Doutor, falando um pouquinho da Covid-19, logo aqui no início, meados de março, deve ter sido um desafio assim gigantesco, né? Para justamente poder qualificar os profissionais que iriam para o front, né? E isso, certamente, o senhor teve um papel muito importante para poder ajudar nessa qualificação. Eu queria que o senhor comentasse um pouco como é que foi esse trabalho e como é que foi a resposta, ou seja, o senhor qualificou, sabe, acho que mais de... Assim, foi um número bem expressivo de profissionais que iriam atuar no front e continuam. Eu queria que o senhor comentasse um pouco da importância dessa qualificação. Além da gente gerenciar esses serviços, né, importantes como o SAMU, também como a emergência do Hospital de Becediana, nós buscamos fazer mais uma intervenção mais profunda. E nasceu assim, eu recebi um print de um colega italiano, ele que dizia que uma grande quantidade de pessoas morreram por dificuldades na realização de um procedimento chamado intubação orotraqueal. Não era só pela falta de ventiladores, mas nesse processo antes, né, que você intubar é colocar uma cânula aqui para a pessoa respirar e depois coloca no ventilador. E na hora que eu recebi esse print, me deu aquele toque divino, né, deve ser uma coisa, algum sinal divino que diz, você tem que fazer alguma coisa para isso. E aí eu planejei rapidamente um curso rápido, né, um curso assim de massa, e treinamos mais de 300 médicos, aqui recém-formados, ou professores, ou que iam, né? Muitos professores chegaram, eu não estou trabalhando ainda na emergência, mas é possível que eu seja chamado em algum momento, então eu quero aprender, né? Porque esse procedimento é um procedimento fundamental, ou faz ou morre. E aí há ainda uma inexperiência muito grande, principalmente daqueles médicos recém-formados que iam atuar nessa pandemia. Então, foi um momento de aprendizado também muito importante,
né, porque a gente viu as dificuldades, tivemos um feedback fantástico, inclusive eu botei nas minhas mídias, uma das alunas mandou de madrugada que tinha conseguido entubar esse paciente e que tinha feito tudo que eu tinha, como o senhor, assim, botou assim, como o senhor disse, desse jeito eu segui do mesmo jeitinho e deu sucesso. Então foi uma alegria muito grande ter esse feedback de várias outras pessoas, né, que precisavam apenas, não foi para ensinar a entubar, mas foi para aperfeiçoar um pouco, tirar algumas dúvidas, principalmente na relação do uso de drogas, que é uma das dúvidas muito grandes dos médicos, qual droga usa naquele momento, se usa aquela, se usa essa. Então, foi um momento, assim, muito importante, né? Foi um treinamento exaustivo, tivemos aí a ajuda dos residentes de medicina de emergência, me ajudaram nesse processo, e foi muito, e também, assim, perigoso, porque foi mesmo no foco, né? E eu tive contato com profissionais de todos os hospitais da cidade e do interior, né? Inclusive acabei pegando também a doença, graças a Deus foi tranquilo, foi leve, me passei por ela, e se tornou, realmente vai ser um ponto marcante, eu acho, aí na biografia, esse treinamento, né, que a gente inclusive está preparando para publicar, fazer uma publicação sobre ele, né, que a gente aproveitou também para fazer um trabalho científico em cima, mas o mais importante foi dar segurança àqueles profissionais que se sentiam inseguros de fazer esse procedimento e que amanhã iam, de alguma forma, participar do atendimento desses pacientes. Então, foi um momento ímpar. Perfeito. Doutor, a gente está quase chegando aqui ao fim do nosso programa, o bate-papo está muito bom. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão do futuro da medicina de emergência. A gente pode falar também de um pós-pandemia. Como é que o senhor estima o futuro da medicina de emergência aqui no estado do Ceará e também a nível Brasil? Há 15 anos, 20 anos, nessa luta toda, nós tivemos para o reconhecimento da especialidade, eu sempre dizia uma coisa com muita certeza. Eu dizia, medicina de emergência vai se tornar uma especialidade no Brasil. E aí você é chamado de doido, de maluco, etc e tal, mas em todos os debates, em todos os congressos, né, todas as conferências que eu fiz e que eu fui, eu acabava sempre dizendo, não importa o que façam, não importa as resistências que tenham, não importa o tempo que demore, mas medicina de emergência será uma especialidade médica no Brasil, isso eu não tenho dúvidas, né? E aí eu também digo agora com essa certeza, com a mesma certeza que eu dizia isso há 15 anos, eu digo agora, o crescimento da medicina de emergência será exponencial nos próximos 30 anos. Mas vai ser um crescimento absurdo. Crescimento de centro de treinamento, crescimento das melhorias do sistema de saúde, melhoria no próprio atendimento intra-hospitalar e pré-hospitalar, melhora no ensino médico da medicina de emergência, nas universidades, nas instituições. Então, assim, há em mim uma certeza muito grande de que o futuro da medicina de emergência é muito vitorioso, será muito vitorioso e será consolidado nos próximos 30 anos. Então, você que está aí em dúvida se faz emergência porque vai ganhar dinheiro, não ganhar, bom, ganhar dinheiro eu acho que você não vai mesmo, não. Acho que se você está pensando só em ganhar dinheiro, é melhor realmente procurar outra alternativa. Para trabalhar na medicina de emergência, precisa ter vocação, primeira coisa, gostar daquele ambiente. E se você gosta daquele ambiente, vá fazer, busque se reciclar, vá fazer residência. Se não dá para fazer residência, procure outras alternativas de fazer, porque nós precisamos, vamos ter muita necessidade desse profissional. Esse profissional vai ter muito campo de atuação nos próximos 30 anos. Como eu já falei, universidades, hospitais, pré-hospitalar, orientações, muita coisa para esse profissional assumir. Então, o futuro é muito esperançoso para a medicina de emergência no Ceará e no Brasil. Maravilha. A gente tem acompanhado a história de vocês e realmente o futuro da medicina de emergência, como o senhor sempre
pontuou nos nossos diálogos, na participação na nossa revista, é justamente o futuro da emergência, ele é uma história irreversível do que vai acontecer. Vai acontecer esse crescimento exponencial. E a gente já pode observar, Exato. nesses 5 anos para cá, depois do reconhecimento, né? O crescimento realmente muito exponencial. Nós começamos com 2 residências, já estamos com 47, até Exatamente. hoje. Né? Exatamente. Vai passar de 100 no próximo ano. E assim vai. Né? Não tem como. É uma necessidade da instituição saúde, da instituição pública, né, e privada desse profissional. Lembrando que o Einstein, que é o nosso hospital de maior referência de qualidade, já tem a residência de medicina e emergência e já está dentro da sua plataforma, nos próximos 3 ou 5 anos, todos que estão trabalhando na emergência serão ou ex-residentes ou pessoas com certificação em medicina e emergência. Então, entenda, quando um hospital do porte, né, do Einstein, que hoje é considerado assim, o nosso padrão ouro de atendimento, já absorveu a ideia, já está programado dentro das suas normativas a obrigatoriedade do profissional da emergência ser um emergencista. E isso vai acontecer em todos os hospitais do Brasil, não tenha dúvida. Todos os hospitais do Brasil vão ter médicos emergencistas. Vamos chegar um dia em que todos os médicos serão médicos emergencistas. É óbvio que isso vai demorar, isso vai ser 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas os primeiros passos já foram dados. Né? E é como você acabou de falar, que eu gosto também muito de falar, que isso é irreversível. Não tem como nenhum tipo de retorno à condição anterior. Verdade. Ótimas reflexões. Doutor, a gente está chegando aqui ao fim do nosso programa. Eu deixo um espaço para o senhor poder fazer as suas considerações finais. E, claro, né, eu sou uma liderança na medicina de emergência. A sua palavra para poder parabenizar o emergencista. Dizer que quando a gente recebe uma nova equipe de residentes, né, um novo quadro, todo ano a gente faz o concurso para os residentes, a nova residência, eu costumo dizer sempre para eles, vocês não estão entrando apenas numa residência médica. Vocês, a partir de agora, estão entrando num projeto muito maior do que a residência, que é o projeto da consolidação da medicina de emergência como especialidade. Então, a medicina de emergência precisa que todos que trabalham lá se vincule à Abramed, para que nós tenhamos força para fazer as mudanças necessárias que todos nós desejamos, né? Você, eu, sua família, quando a gente fala com alguma pessoa que diz, a emergência é esculhambada, a emergência é suja, a emergência é assim, cheia de gente, toda aquela esculhambação, todo aquele caos. Para isso que vamos ter que, nesses próximos anos, transformar tudo isso. A emergência ela tem que ser um local bonito, limpo, e as pessoas que estiverem lá, porque estão doentes, né? Hoje ainda fazem até as pessoas às vezes vão passear nos hospitais, né? A emergência é um lugar de pessoas que estão doentes, que vão lá para se recuperar. Então, nós temos que fazer toda essa transformação de gerenciamento, de fluxo, de capacitação, de normatização dessa emergência. E para isso precisamos que todos estejam atentos. Esse projeto, ele não é mais um projeto de uma sociedade só. Não deve ser só da Abramed, mas de toda a população brasileira, de todas as categorias, porque você, o trabalhador, o advogado, o zelador, todos esses profissionais, eles poderão precisar do atendimento de emergência em algum momento, a sua família, a minha, e todos devem ser atendidos com qualidade, com responsabilidade e da melhor maneira, mais humanizada. Né? E para isso nós precisamos trabalhar conjuntamente com todos. E para isso precisamos que tenhamos união, que nós fortaleçamos a associação para que a gente possa produzir, provocar
essas modificações que tanto eu como você, todo mundo quer, né? Todo mundo quer chegar na emergência, ser atendido bem, educadamente, rápido, né? É triste quando eu vou dar um exemplo, eu fui com meu filho há uns 20 dias no hospital, na emergência, e eu passei simplesmente 4 horas para fazer um atendimento, fazer um raio-x e ter o retorno. Quer dizer, é totalmente fora do que a gente quer. A gente quer um atendimento seguro, mas ao mesmo tempo hábil e rápido. Para isso é que a gente precisa de muita gente, isso não é uma construção única, não é uma construção de uma só sociedade, não é uma construção de uma pessoa, isso tem que ser uma construção de várias pessoas, de várias instituições, de vários grupos, para a gente chegar nessa excelência. Eu acredito muito que a medicina de emergência veio para modificar de forma importante o ambiente que nós temos hoje, e com certeza nós vamos avançar e modificar. Maravilha, professor. Ótimas colocações e estaremos aqui para poder testemunhar todas essas transformações que vocês continuam fazendo nesse perfil de emergência. 16 de setembro é o dia do emergencista, e já convido a todos a participarem de vários eventos que nós vamos fazer nisso aí. O Brasil todo deve se movimentar, as residências todas devem se movimentar, as instituições devem se movimentar, para a gente mostrar para a população que existe uma nova especialidade que vai modificar esse tipo de atendimento. Perfeito. O convite está feito. Bom, e assim nós encerramos mais uma edição do Saúde em Pauta, o programa de entrevistas do Jornal do Médico, sempre com qualificados especialistas da área. Eu agradeço o professor Fred Arnaud por ter despedido um pouco do seu tempo aqui conosco e também agradecer a audiência do nosso público. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário. O seu like e o seu compartilhamento também é importante. Use máscara. Feliz Dia do Emergencista e até o próximo episódio.